Então a gente sabe que o anticristo ele virá do Império Romano reconstruído. Agora, o Império Romano, na época que Jesus viveu, ele foi extraordinariamente grande. E depois, até mesmo que o templo foi destruído, o Império Romano se dividiu posteriormente no Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, do Oriente, cuja capital era Istambul. Então, hoje, a gente sabe que o anticristo ele vem ou da Europa, onde era o Império Romano, ou da região de Istambul, ou qualquer uma das nações árabes, né, na época que faziam parte do Império Romano. Isso é o que a gente sabe. Agora, quando nós vamos saber é ele, é quando ele fizer um acordo de paz. E esse acordo de paz não é qualquer um. Tem que envolver 7 anos e tem que envolver a permissão de reconstrução do templo. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Hoje é impensável. Qualquer um que fale disso não tem acordo. Mas ele vai conseguir. E por isso que eu creio que vai ser pelo poder espiritual de Satanás. Agora imagine, a Bíblia, como o Daniel falou, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles vão fazer milagres, vão fazer sinais e prodígios. Então as pessoas dentro de um caos, vindo líderes que são loquazes, que falam bem, que têm um discurso de paz, eles vão enganar todo mundo. Então os cristãos evangélicos não podem nem tampouco ficar dizendo que é fulano, beltrano, ciclano, nem tampouco desacreditar, dizendo não, tudo isso é balela, porque dizer que isso é balela é permitir que as pessoas que nos ouvem sejam enganadas também, porque está aí, nós estamos vivendo, todos os sinais estão aí dizendo que está chegando a hora. Pois é. Daniel? Não, com certeza. Esse detalhe de que o anticristo vai fazer milagres é um detalhe importantíssimo, porque as pessoas são muito iludidas por milagres, né? O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:9, ele fala assim, eu vou ler para vocês aqui para ficar bem claro, eu creio que a Bíblia ela é poderosíssima quando ela é lida assim in natura, né? Diz assim, 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, ali, 2 Tessalonicenses 2:9 diz que o anticristo vai fazer milagres. Apocalipse 13:13 também fala, né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido fazer, né? Vejam que legal a vontade permissiva de Deus, só está podendo fazer porque Deus está permitindo. Mateus 24:24, que é clássico, né, para quem estuda o final dos tempos, escatologia, né? Jesus diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Lembrando que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, para enganar os escolhidos, teria que ser um engano muito forte, porque são pessoas muito e por isso que os dias seriam Cristo. abreviados, porque senão eles enganariam até os escolhidos. Ah, tá. Exatamente. Léo, vamos mais uma pergunta antes da gente entrar no trecho do Apocalipse, tá? Tá. Tem uma aqui do Luan Ardigó pro Daniel. Daniel, no Vaticano tem quadros vazios para os próximos papas. Estive no Vaticano antes do último papa falecer e havia apenas 2 espaços. Você acha que o Vaticano acredita ser o último? Olha só, não sabia disso. Procede isso? Eu também não... Eu não sabia desse detalhe. Eu já fui ao Vaticano também e não reparei nessa questão. Não reparei nisso. Mas, assim, apesar o Malaquias, o irlandês, né, o São Malaquias, ele ter sido canonizado como santo, as profecias de São Malaquias são vistas como documentos forjados para favorecer determinados papas ali. Então, assim, não existe pelo menos até onde eu entendo na Cúria Romana, não existe uma seriedade da parte deles com relação às profecias de São Malaquias. Então, os caras da Cúria não acreditam nisso. Agora, pode ser que os teólogos não acreditem, mas um setor mais místico, mais esotérico dentro do Vaticano, talvez eles não apenas acreditem, como eles estão implementando isso. Mais uma vez, voltando àqueles livros que eu citei,
né, O Último Papa do Malachi Martin, que é uma ficção baseada na realidade, ou os livros do Léo Zagami. Você vai ver que existe o conceito do Cristo bíblico, mas existe o conceito do Cristo esotérico, como, por exemplo, Helena Blavatsky falava na teosofia, ou Alice Bailey também falava muito. Então, existem muitos grupos que estão esperando esse advento do Cristo, só que não é do Cristo da Bíblia. É esse Cristo que vai trazer uma paz global, que vai resolver uma guerra mundial. Então, existem pessoas que parecem que estão trabalhando dentro do Vaticano para preparar esse cenário em que haverá um líder global que vai trazer uma religião única global e será apoiado pelo Papa como um ungido de Deus. Então, por um lado, a cúria teológica romana não crê nessas profecias do final dos tempos. Por outro lado, existem grupos esotéricos ali infiltrados que estão trabalhando em prol da conclusão dessas profecias. Então, é difícil dizer no que eles creem, no que eles creem, dependendo de sobre qual grupo a gente está falando. Fala, Léo. Tem perguntas do Apocalipse aqui. Então a vamos próxima. entrar nesse assunto, pastor. O que diz o trecho? Então, eu queria ler para vocês, o capítulo 17 fala desta mulher que é a meretriz, que é a Babilônia, que está sentada numa besta. E esta besta, né, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E o capítulo 17, os versículos 10 e 11, diz assim: dos quais caíram 5... Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente entender melhor. A partir do versículo 1, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui é uma mulher como uma prostituta, tá bom? E na Bíblia, frequentemente, a idolatria é caracterizada como uma prostituição, tá? E aí, achava-se a mulher vestida de vermelho, púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É uma mulher, a figura de uma mulher meretriz, que nada mais é do que uma falsa religião que ao longo dos séculos enganou muita gente. Aí diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Isso reporta para Babel, para a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque a Torre de Babel, uma mulher chamada Semíramis, juntou-se, né, com Tamuz, o seu filho, e eles criaram uma nova religião. Lembra? Eles fizeram uma torre onde eles deveriam chegar até Deus. Deus mandou que eles se espalhassem pelo mundo, crescessem, multiplicassem. Eles quiseram fazer um governo central mundial, onde a religião era a forma de manipulação das pessoas. Deus vem e confunde as línguas, separa os povos, e as pessoas então se separam de acordo com as novas línguas que falavam. Ali nasce a falsa religião chamada de Babilônia, desde o Gênesis até no Apocalipse. Aqui, esta Babilônia é chamada por Deus de uma meretriz, que está sentada sobre uma besta. A besta é uma fera, e nas escrituras, frequentemente, os impérios poderosos que perseguiram, sobretudo, Israel, são vistos como feras, né? Como bestas que vêm, que devoram, que matam, que dominam e subjugam. Aí ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Aqui ela vai perseguir, literalmente, e matar as pessoas que são de Cristo. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você se admirou? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste
era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ou seja, esta besta, este império que era, ou seja, ele já existiu no passado, desculpe. Ele era e não é, porque no tempo em que João falou, ele não existia mais, mas está para emergir do abismo, ou seja, vai ser alimentado por um poder satânico do próprio Satanás, caminha para a destruição, ou seja, o final dela, esse sistema religioso que ao longo dos séculos enganou tanta gente, vai acabar. Tá? Vai caminhar para a destruição. E aí diz, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, eles vão acreditar nela. Como Daniel leu 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí ele diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. E aqui no tempo em que João falou, é muito mais provável que esteja falando de Roma. Tá. Por quê? Porque nessa época o Império Romano ainda não tinha expandido para o Oriente, que depois se torna Istambul e que também é uma cidade que tem 7 colinas. Aí ele diz, aí é que vem a interpretação, os versos 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Aqui, gente, é onde vem a interpretação de algumas pessoas que estão dizendo dos 8 papas. Primeiro, porque fala que são reis. Faz sentido? Faz. Porque desde 1929, com o Acordo de Latrão, o Vaticano se tornou um Estado. É o menor Estado do mundo. Mas é um país. Então, o Papa, que é o líder maior, de certa maneira, ele pode ser visto como rei. Tá certo? Agora, lá diz que 5 reinos já passaram. Um existe, né? E o próximo que vier vai durar pouco tempo. Agora, essas pessoas dizem que esses reis são os papas que vieram após a criação do Vaticano. No caso do Daniel Mastral, eu vi ele lá, inclusive aqui na live com você, ele disse que o primeiro não conta, porque ele, quando o Vaticano foi criado, ele já era papa. Entendi. Então ele tira. A partir daí ele começa a contar os papas, e o 7º seria o Francisco, e o 8º é o próximo. É o próximo que virá, que seria esse último papa, juntando lá com a profecia de São Malaquias. O 8º papa, o último papa. O último papa. Agora, veja, a questão é a perspectiva de quem profetizou. João, no 1º século depois de Cristo. Ele está falando de 5 reinos que já caíram. Ele não está mostrando para o futuro a criação do Vaticano e outros papas que virão. Ele está falando de 5 papas que caíram na época em que ele teve a visão e a profecia. Na minha opinião, quem são estes reinos que estão simbolizados aqui nos 8? Quem foram os 5 reinos que na época de João já tinham passado e que perseguiram Israel? Porque, não se esqueça, a mulher, ela representa um sistema, né, a Babilônia, que sempre foi o antagonista da verdadeira religião. No caso, no tempo de João, era o judaísmo e depois o cristianismo. Quem foram os 5 impérios que perseguiram como uma besta devoradora Israel? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. 5 já passaram. Um existe. Quem é que existia no tempo? Exatamente. Não, tô aqui, tô ligado. Tô ligado aqui. O romano era o 6º. E o que virá? E o 7º, na minha opinião, que deveria durar pouco, é o Hitler. Era o Hitler. Ele veio e durou pouco. Durou pouco. É o período da guerra, 39 a 45. Teve uma hegemonia muito curta e tentou expandir, não conseguiu, foi. E quem é o 8º, na minha opinião, que vem e que será da onde vem o anticristo? China ou Estados Unidos? Eu penso que é a união da Europa, um acordo de paz entre a Europa e o Islã. Por que isso? Quando você vai para Daniel, capítulo 2,
quando fala da visão também na estátua, né? Cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, e depois ferro misturado com barro. Eu vejo esse último reino que vai se levantar contra o Messias. O reino não necessariamente precisa ser um país, pode ser uma junção que nem você está falando. É um império. É um império. É um império. Eu vejo que lá na profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua, aqui a gente não tem tempo para aprofundar muito isso, mas ali, quando fala dos dedos, dos pés e da canela, fala de ferro misturado com barro. Eu entendo, primeiro, a divisão desse Império Romano, que se tornou o Império Romano do Ocidente e do Oriente, capital Roma, capital Istambul, é a divisão, né, das pernas. Sim. Um lado é um lado mais democrático, representado pelo barro, e o outro lado é um lado mais impositivo, mais imperialista, que é representado pelos islâmicos. Então, na minha opinião, o oitavo rei, ou o oitavo reino, ele nada mais é do que um acordo de paz que vai acontecer entre os globalistas da Europa e os líderes do Islã. Essa é a minha maneira de entender. Por quê? Porque eu não consigo ver que, do ponto de perspectiva de João, que ele diz que 5 já passaram, ele falar de 1929, o início de um novo tempo, com a criação do Vaticano, falando no passado, quando na verdade está quase 1900 anos depois. Então, eu acho que tem que fazer um malabarismo teológico para você dizer que esses reis que ele está vendo são a partir de 1929, que é a criação do Estado do Vaticano. E ainda tem outras coisas, né? Porque se você contar os papas, 5 já passaram, 1 já existe. Ora, se ele existe, está vivo. Aí alguém vai dizer, não, mas é o João Paulo II, porque está sendo mantido o corpo dele. É. Mas ele nem é o 5º. Ele nem é o 6º, na verdade, né? Então, eu acho assim que essa profecia que aponta para o 8º Papa como o sucessor de Francisco, para mim não faz sentido. Até porque o rei que vai provocar isso, na minha opinião, ele é um líder político, não é um líder religioso. Um líder espiritual que vai ajudar esse anticristo, esse sim pode ser um grande líder religioso, que é o falso profeta. Mas no texto aqui, parece que de fato, olha, 5 caíram. Dá para você ler aí os 5 primeiros, ô Daniel? Vamos fazer uma... Ó, aqui, ó. Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e Papa João Paulo II. Esses são os 5 que passaram. O Papa Bento VI seria o 6º. 16, desculpe. Papa Bento XVI seria o 6º, né? Que já morreu também, então ele não pode existir. E o 7º seria o Papa Francisco. Na minha opinião, esta interpretação é uma interpretação completamente anacrônica. Entendi. Tirou o elemento temporal da época de João, porque João fala de passado em relação ao tempo dele. João fala de presente, que é os romanos, e João fala de futuro, que é o que virá depois. E eles colocam tudo como se fosse no futuro, mesmo ele usando o tempo no passado.